E a gente começa o vlog parte 2 de leitura com unboxing. Bom, gente, antes de começar o unboxing, eu já quero deixar claro pra vocês que eu me segurei pra não gastar com livros esse mês, mas não foi o que aconteceu. Eu comprei um livro que eu comecei a ler ele em e-book por indicação de outro booktuber que eu sigo aqui no YouTube. E eu tava gostando super, mas só que eu não tava conseguindo acompanhar a leitura pelo Kindle, né? Que eu leio tanto pelo celular quanto pelo tablet, porque não tem o aparelho próprio do Kindle. Então eu li acho que mais ou menos até o capítulo 6 no e-book. E eu pretendo voltar à leitura, né? Tipo, começar do início no livro. Pra poder lembrar de alguns detalhes, né? Porque já faz acho que algumas semanas que eu não pego na leitura, entendeu? E eu tô enrolando aqui e não tô abrindo o livro, porque a pessoa que enviou embalou bem, graças a Deus. Abri junto com vocês. A princípio, esse livro eu comprei ele usado pela Shopee. E assim, pelo que eu vi, o livro estava em boas condições. Espero que esteja aqui também, porque eu comprei um livro um mês atrasado. E o livro parece estar em boas condições. E quando o livro chegou não foi muito bem as condições que ele estava aparentando estar na publicação. Mas como eu já tinha comprado, né, já tinha liberado o pagamento para o vendedor, então não teria como mais voltar atrás. Então eu prefiro ficar com ele. Que inclusive é esse livro aqui, do canto aqui, que é Antes de Dormir, que é um thriller. Abrir. Está tudo embalado. Veio com um bilhetinho aqui. Olá, obrigado pela compra e boa leitura. Já gostei. Né? Está em boas condições. Aparente estar, na verdade, né? Assim, né? O único problema é que ele é em folhas brancas, né? Pelo que eu já percebi. E o livro é O Cirurgião, da autora Tess Gerritsen. Acho que é assim. Né? A diagramação é boa, porém a folha é branca, né? Mas enfim. A diagramação aqui tá perfeita. Esse é o livro. Esse é o verso dele. A capa. E a capa por completo. Bom, nesse livro aqui a gente vamos ter um serial killer. E esse serial killer, ele ficou famoso, né, na grande Nova York, porque ele fez um assassinato, ele cometeu um crime. E o que chocou os investigadores é que a vítima estava sem a sua parte íntima. Ou seja, esse serial killer, ele além de assassinar, ele retira a parte íntima da mulher. Então, assim, está uma grande investigação acerca de quem pode ser esse serial killer, né? Então, assim, eu estou ansioso para poder terminar. Enfim, esse foi um unboxing. Eu espero que vocês tenham gostado. E assim, eu acho que vou fazer um vlog de leitura para ele também. Estou ansioso para começar. Mas enquanto eu não começo, eu leio, nunca saia sozinho. Bom, esse livro não é diferente dos outros livros do autor. Esse livro é comum como os outros. Já vai ter um início chocante. Ele vai ser intercalado entre passado e presente, onde vai ser assim dividido entre um diário e no presente onde vai ter as investigações acerca do que aconteceu. E assim, já vou logo adiantando que esse livro está caminhando para ser 5 estrelas. E confesso que teve uma semelhança, porque assim, pelo livro Nunca Saia Sozinho ter sido publicado primeiro, acabou que uma parte desse livro aqui, Nunca Saia Sozinho, estava escrito no livro Não Confie em Ninguém. E eu achei até estranho, porque assim, eu fiquei interessado quando eu li Nunca Saia Sozinho, eu vi essas partes do diário. Eu fiquei interessado. Depois eu acho que eu me toquei que o autor ele quis deixar esse mistério, porque quando ele escreveu esse livro, ele não tinha publicado esse aqui ainda, pelo que eu entendi. Então acabou que ele deu um spoiler desse livro no último lançamento dele, que foi antes desse daqui. Mas esse aqui
a gente vai ser apresentados a uma escola famosa, uma escola da elite, onde vários pais decidem deixar os seus filhos ali naquela escola, porque por ser uma escola famosa e eles já saem dessa escola preparados para uma faculdade, entendeu? E o que acontece? Tem uma casinha aos arredores dessa escola da elite que alguns alunos fazem encontros ali. E em um desses encontros acaba acarretando em uma chacina, onde 2 alunos acabaram sendo brutalmente assassinados. E assim, o jeito como é descrito, esses assassinatos é assim, uma coisa de louco. E por conta disso, um professor de química, ele é acusado de ter assassinado esses 2 alunos, porque é encontrado algumas anotações no seu cofre, eu diria. E por conta disso, ele é preso por ser acusado de ter matado esses 2 jovens. Porém, passa-se acho que 1 ano ou 2 mais ou menos depois dessa chacina. Mas só o que acontece? Outros alunos que estavam no dia desse incidente, que acabaram sobrevivendo, estavam voltando para esse mesmo local para poder se suicidarem. Então, a gente fica com aquela dúvida, né? Com aquela incógnita. Será que realmente esse professor que está sendo acusado realmente é o culpado? Porque assim, ele está preso, mas mesmo preso, esses alunos estão voltando ao local do incidente para poderem tirar a própria vida. Então assim, a gente se pergunta se não tem outra coisa sobrenatural em volta disso. Diferente dos outros giros, a gente pensa que tem uma coisa sobrenatural rondando ali o crime, mas só que na verdade foi uma pessoa mesmo que cometeu aquele ato. Nesse livro aqui já é diferente, né? A gente é mencionado no Homem do Espelho. E a gente não sabe muito bem, né? Porque a gente pode ver até pela capa do livro. E assim, tô gostando porque nesse livro aqui a gente vão ser apresentados a Rory e o Lenny, que ambos são do livro Uma Mulher na Escuridão, que foi assim, um livro que eu gostei, mas não foi o meu preferido do autor. Mas assim, nesse livro aqui eu tô até gostando. Então assim, eu estou lendo devagar para poder não acabar com o livro depressa. Eu estou lendo cada palavra, saboreando cada capítulo. E assim, as partes em que o diário é mencionada é assim, coisa de louco, porque a gente vai estar na mente do criminoso, porque a gente, como está no início, a gente não sabe quem é esse culpado, esse que cometeu o crime. Então, quando a gente lê Nunca Saia ou Não Confie em Ninguém, a gente vai perceber essas partes aqui e a gente vai ficar intrigado, porque a gente vai querer saber o que aconteceu ali. Mas só que, à medida que a gente vai avançando nas páginas, avançando nos capítulos, a gente vai ver que essa história ela vai sendo deixada de lado e vai sendo intercalado o verdadeiro tema do livro, né? O verdadeiro enredo. Então, nesse livro aqui a gente vai saber o que aconteceu, né? Porque eu não entendi porque o autor deixou essa jogada no outro livro. Eu acho que foi para poder fazer um marketing. Mas eu não sei se funcionou, porque eu peguei os 2 livros ao mesmo tempo. Então, assim, não me impressionou. Só me deixou com incógnita porque ele fez isso. Mas, de novo, tô super gostando. E qualquer coisa eu volto para falar para vocês mais algumas teorias.
luz da iluminar. E, gente, aconteceu uma coisa super frenética aqui nesse livro. Eu tô lendo ele e dá a sensação de que eu tô lendo Uma Mulher na Escuridão. Eu não sei se é porque os personagens de lá são os mesmos aqui, quer dizer, pelo menos os investigadores, né? Que é a Rory e o Lenny. E o que é que acontece? O Lenny, ele vai conversar com o Mark, que eu esqueci de mencionar no take anterior, que ele é digamos que um jornalista que tá famoso, porque ele começou a fazer alguns podcasts acerca do incidente na escola preparatória de Westmont, que no caso é a escola da Elite. Aí, o que é que acontece? O Lenny, ele viaja lá pra onde ocorreu o incidente em Indiana, e ele faz um convite pra Rory, mas só que a Rory logo de cara não aceita, mas só que depois ela decide ir de última hora, sem avisá-lo, claro. E quando ela chega no Indiana, ela liga pro Lenny, mas só que tipo, ele não atende. Então ela decide pegar a localização dele, que eles têm a localização um do outro salva, né, tipo, do telefone. E a Rory vai seguindo aonde o telefone do Lenny está dando. E quando ela chega lá, ela vê muito fogo, porque assim, enquanto o Lenny e esse Mark estavam conversando acerca de uma gravação que ele tinha feito com um dos sobreviventes da chacina, do nada houve uma explosão. E a gente fica sem entender o que aconteceu. Se foi. Bom, pelo que eu li até agora, foi declarado que houve um vazamento de gás. E esse vazamento de gás ocasionou essa explosão. Então, assim, nesse momento eu achei que pela Horror ter ligado e o telefone ter acendido, sei lá, pode ter ocasionado, mas só que eu acho que não, eu acho que foi outra coisa. E quando ela chega lá, ela vê lá tipo, tudo pegando fogo, ela consegue salvar o Lenny, porém, como o fogo já tinha aumentado, ela não conseguiria entrar para poder salvar o Mark, então ele acabou falecendo. Então ele chega no hospital e um tempo depois aparece uma outra jornalista, que acho que é a Heather, não lembro muito bem o nome dela, e dá um cartão pra Rory. Então a Rory já ouviu falar sobre essa jornalista, então assim, quero continuar porque depois desse capítulo que eu estou, vai voltar sobre o diário e vai dar continuidade a um acontecimento chocante. Eu quero saber muito qual foi o motivo pelo qual aconteceu esse fato, que eu não posso falar, que eu já dei spoiler até demais. Então assim, eu tô amando esse livro. Acabei de fazer a leitura desse livro, quer dizer, já tem uns 2, 3 dias mais ou menos que eu fiz a leitura desse livro. E assim, vamos lá para as minhas considerações. A primeira consideração é que esse livro ele só foca no suspense. É uma focação tipo, tão boa que você não consegue largar. Você sente aquela aceleração no coração que tipo, você fica só naquele looping de fechar o livro só quando a última página for fechada, quando você descobre o que realmente aconteceu na história. E assim, eu super amei esse livro. E outra coisa, o culpado,
ele é mencionado poucas vezes. Se bobear, ele nem é mencionado tantas vezes assim. Eu não posso dar muitas explicações para não dar spoiler. Mas assim, eu cheguei a desconfiar de uma pessoa próxima ou próxima a esse vilão. Mas o que é que acontece? Eu acabei descartando porque estava acontecendo um fato X ali que eu julguei que não, que era coisa da minha cabeça. Mas no final, a pessoa que eu julguei que era próximo nem era culpada, mas só que estava próxima a esse assassino. E assim, eu achei uma grande jogada do autor, porque aqui nesse livro a gente vai ser apresentados alguns personagens que vai deixar a gente com o pé atrás. Vai ser a mesma coisa que a Deixará para Trás. A gente vai deixar para trás não. Que nem a Garota do Lago. Que a gente vai ficar ali, sabe, bancando o detetive para descobrir, e sendo que o negócio tá ali na nossa cara. Mas assim, essa jogada que ele fez foi assim, de mestre, porque a gente nunca quer desconfiar dessa pessoa, até porque, como eu falei no início, essa pessoa ela é mencionada poucas vezes. E isso acaba deixando a nossa desconfiança de lado. E outra coisa que vai deixando a gente ali agoniado é que à medida que a gente vai lendo, a gente vai ser apresentado a um diário. Isso no passado. E a gente só vai querer largar quando a gente for saber o que aconteceu na continuação, na outra parte do diário. Porque esse livro tem alguns capítulos que começam com no presente, onde está a Rory e o Lenny investigando. Aí depois está ali, volta para esse diário e logo em seguida já fala sobre a questão da chacina que aconteceu nessa escola da elite, que é a escola de Westmont. E isso, assim, foi também uma jogada de mestre, porque a gente só vai querer largar quando a gente for descobrir o que aconteceu realmente no diário. E no final, é assim, né? Coisa de louco. E o terceiro tópico, ele está envolto nisso que eu acabei de falar. Porque quando a gente acha que a gente descobriu o assassino, a gente leva um balde de água na cara. Porque, de novo, a gente tá ali colocando todas as nossas fichas em uma pessoa X, e no final essa pessoa X que a gente apostou todas as fichas não é o culpado. Sendo que assim, acontece algumas coisas ali que vai, digamos que se concretizar na nossa cabeça de que aquela pessoa que a gente julgou ser o assassino é o assassino, mas só que quando chega no final é assim, outra coisa, porque enfim, gente, vocês vão ter que ler para poder entender isso que eu tô tentando falar sem dar spoiler. E assim, um último tópico, digamos que ele tem aquela ambientação meio amigo imaginário, que já tem resenha aqui. Que a gente vai com aquela percepção de que a gente já descobriu quem é o culpado, e a gente vai até determinada parte do livro, até mais ou menos o finalzinho ali do livro, achando que fulano é o inocente ali da história e o cicrano é a culpada, ou o culpado. Mas só que assim, quando a gente chega no final, tipo, não é bem assim que acontece. A gente, tipo, é jogado um balde de água fria nas nossas costas, porque a gente fica, gente, o que aconteceu aqui? E assim, o livro Amigo Imaginário tava para ser 5 estrelas, mas eu dei 4 estrelas e meia por conta de alguns acontecimentos que envolvem questões religiosas que eu julguei não necessário. Porque as partes que tava falando dessa questão de religião, eu meio que entendi que para determinado personagem fazer qualquer coisa, ou sentir qualquer desejo seria pecado, ou teria que ter uma permissão divina para poder fazer determinado ato. Mas assim, fora esses fatos, ou melhor, esse fato, o livro foi incrível. Mas enfim, né, eu tô falando de Nunca Saia Sozinho, não de Amigo Imaginário. Mas assim, esse livro ele foi incrível. Com esse livro eu completo todos os lançamentos dele no Brasil que eu já li. Digamos que agora eu estou acompanhando, né? Caso ele solte mais algum lançamento do livro novo, eu não vou ter que aguardar ler todos os outros para poder ler o novo lançamento. Então, já concluí essa, essa jornada de ler só Charlie Donnelly. Agora pretendo continuar com a minha coleção, que provavelmente eu vou começar a... Começar não, né? Vou começar
a terminar de juntar a coleção da Caça da Clare, de Instrumentos Mortais. Depois vou para CJ Tudor, que já tem mais de 2 lançamentos, eu só li 2 dela até agora. E Stephen King vai ser assim, esporadicamente, porque Stephen King ele tem muitos lançamentos, e sem contar que os livros dele são muito caros. Então assim, é para mim vender um rim para poder comprar esses livros do Stephen King. Então o Stephen King vai ser esporadicamente. Mas assim, vou fazer um vídeo falando sobre cada livro do Charlie Dolian e falar para vocês qual foi a minha sensação, qual foi a minha relação com o autor. Enfim, esse foi o vídeo.